Pessoal, tudo bem com vocês? Vocês acharam que não ia ter mais vídeos, né? Erraram. Eu não gravei vídeos com temas que vocês me pediram, porque eu falei, gente, que o último vídeo do Desafio Extraordinário seria um pouquinho da história da minha vida. E é muito importante a gente aprender com a vida do outro. A Bíblia, ela é um grande exemplo disso. São várias histórias desse livro que tiramos grandes aprendizados. E uma das formas da sabedoria é essa, gente. É a gente aprender com aquilo que o outro viveu, com aquilo que o outro ensinou, com as experiências dos outros. E ao mesmo tempo, aprender com os nossos erros, é claro. Porque errar faz parte. Uma vida sem erro, ela é uma vida paralisada. Mas esse, gente, não é o último vídeo do canal. Depois eu falarei, é claro, sobre medos, ansiedades, depressão, amor próprio. Esse é o último vídeo do Desafio Extraordinário, tá bom? Nesse vídeo eu responderei as perguntas mais frequentes que vocês fazem e provavelmente eu dividirei esse vídeo em dois para não ficar tão longo. Nesse de hoje eu responderei em cima das perguntas sobre religião e relacionamento. Para começar, deixa eu me apresentar. Bom, meu nome é Daliane, eu tenho 32 anos, eu sou cristã, casada, mãe de 2 filhos, estudo bacharelado em psicopedagogia e curso PNL, que é a Programação Neurolinguística. Além, gente, de vários cursos que eu faço, maratonas, envolvendo a área psíquica, que é uma área que eu amo muito. As perguntas sobre a religião, eu acredito que foram feitas porque, assim, nos meus vídeos, nos meus stories, nas minhas redes sociais, eu falo muitos versículos, eu falo muito sobre a Bíblia. Mas, gente, no início desse desafio, eu pensei em não usar palavras nem parábolas bíblicas, porque eu fiquei pensando, assim, que algumas pessoas poderiam deixar de assistir o vídeo por causa disso, ou poderiam se incomodar. Mas sabe o que eu percebi? Que não tem como separar a espiritualidade da cura, não tem como separar a espiritualidade de mim. Isso faz parte da minha vida e eu não consigo não falar disso. A vida espiritual, ela faz parte da nossa vida em um todo. E aí essa minha vida espiritual, ela começou assim. Desde a minha infância eu sempre me senti um peixinho fora d'água. Ainda me sinto, na verdade, eu nunca me encaixei nesse mundo não. Mas eu sempre ouvi das minhas irmãs que eu fui achada no lixo. Gente, porque realmente eu não me encaixava, sabe? E elas não falavam isso por mal, era tipo larga de ser besta, você foi achada no lixo, sabe? Eu não me encaixava. E por eu não me encaixar, eu sempre busquei um sentido maior para minha vida. E aí, gente, aos 11 anos, eu entrei numa escola nova. E nessa escola, haviam 2 meninas que me chamaram a atenção. Olha só, na multidão de alunos, 2 meninas se destacavam. Havia um brilho especial nelas, sabe? Havia uma essência, havia algo de diferente. E eu queria saber o segredo delas serem assim. E aí, gente, me falaram que elas eram cristãs. E pronto, eu me encantei por esse mundo. Através delas, do comportamento delas, eu conheci Jesus. E aí eu fico pensando, o quanto nós somos testemunhas vivas de Jesus, sabe? O quanto que o nosso comportamento coloca ou tira pessoas do caminho do Senhor. Tem uma frase que uma vez eu li que diz assim: pregai o evangelho o tempo todo, mas use palavras se for necessário. Olha só, pregai o evangelho o tempo todo, mas use palavras se for necessário. Ou seja, se o falar convence, o exemplo arrasta. As nossas atitudes, elas falam mais do que palavras. Uma pessoa que só tem palavras, que não tem vida, não faz diferença, não toca. Mas quando você tem vida, quando você tem atitude, quando você vive aquilo que você prega, que você fala, isso arrasta as pessoas para Deus. Eu acho, gente, isso muito lindo. As pessoas, é claro, gente, que recebem o Espírito Santo, elas se destacam mesmo sem querer. A Bíblia, ela diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Em Lucas 8 diz assim: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la embaixo de uma cama. Então, você não nasceu para ficar escondido. Mas respondendo logo, para mim não esquecer uma das perguntas sobre a religião, qual igreja que eu frequento, quantos anos que eu sou religiosa. Olha, eu não frequento uma igreja direto. Eu vou quando eu tô com vontade, quando meu coração tá com vontade de ir.
Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa cristã. Gente, a palavra cristão significa pequenos cristos aqui na Terra. E não ser religioso não significa que você não tem uma religião para ir. Eu só não tenho orgulho de ser religioso. Eu acho que é o pior orgulho que tem. Eu tenho orgulho de estar aprendendo mais sobre o Pai e transbordando isso. Então, assim, um conselho que eu te dou é: não discuta a religião, não ofereça a sua religião para os outros, ofereça o Evangelho. Porque Deus, Ele não é evangélico, Ele não é católico, Ele não é espírita, Ele não é budista. Pelo contrário, Jesus, Ele era judeu, é isso mesmo. Mas você já viu na Bíblia Jesus anunciando o judaísmo, oferecendo o judaísmo? Jesus, Ele não saía oferecendo a religião, o judaísmo. Inclusive, Ele falou que Ele não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Ele não está lá no prédio onde frequentamos. Ele está na maior edificação criada por Ele mesmo. Você, eu. Então, gente, olha, a gente se reúne para ter comunhão. É como uma escola bíblica, sabe? A religião, ela nos mostra o caminho que religa o homem a Deus e quais as armadilhas do inimigo podemos encontrar por lá. Mas o caminhar ele é seu. É você que é responsável pelos atalhos que você escolhe e ninguém poderá fazer isso por você. Vá a uma igreja sim, tenha sim um coração ensinável, mas lembre-se, a sua religião não é a pior e nem a melhor. Existem várias ramificações que levam o homem ao caminho do Pai. Então tenha sempre a mente aberta para aprender com o outro também, com a outra religião, mais sobre esse mundo espiritual. Não se limite apenas ao que você aprendeu ou está acostumado a aprender. Sabe por quê? Você viverá numa bolha, dentro de uma caixa. E aí o seu aprendizado ficará limitado, ficará só nisso. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você não vai fazer as coisas que o mestre mandou, que é fazer obras maiores. Você não venceu milhões de espermatozoides para ficar a vida inteira sentado no banco de uma igreja. E aí deixar de transbordar conhecimentos para outras pessoas. Você foi chamado para dar continuidade que Jesus estava fazendo, que é o deslocar, sabe? Que é o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse ide poderá sendo em redes sociais, bater em porta, ou louvando, ou fazendo missões pelo mundo, ou sei lá, escrevendo o mundo, ou abrindo um livro, ou abrindo um canal. Eu não sei qual melhor você se encaixa, mas eu tô sentindo em te dizer isso agora. Eu preciso que você abra sua mente e entenda que você precisa transbordar o que você sabe para outras pessoas. Eu preciso que você deixe de ser ferramenta do homem e passe a ser um instrumento de Deus. Eu preciso que você seja uma pessoa interessante. Você nasceu para isso. Presta atenção. O mal, ele está prevalecendo porque você escolheu se calar. Aprender, absorver e ficar para você. Ficar na sua zona de conforto, dentro da sua casa, obedecer sem questionar, ser escravo das regras, das tradições, da igreja, do mundo. Feito que a sua verdadeira identidade não é essa. A sua verdadeira identidade está escrita em Gálatas, em João, em Lucas, em Mateus e Marcos, que diz que você é filho de Deus, que você nasceu para governar aqui na terra, que você é imagem e semelhança de Deus, herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Isso é muito, cara. Que você nasceu para desfrutar do melhor que tem nessa terra. Você nasceu para desfrutar e transbordar em sabedoria, desfrutar e transbordar em saúde, em prosperidade. Muitas vezes as pessoas falam para você que você nasceu para ser um miserável, para ser um sofredor, mas isso é mentira. Não tem nada de mal desfrutar o melhor dessa terra, porque senão não existia o melhor. Muitas pessoas estão numa vida medíocre, de escravidão, não só no financeiro, mas em todas as áreas da vida, porque não sabem a sua verdadeira identidade. Presta atenção no que eu estou falando.
O sangue que corre nas nossas veias é o sangue dele. É um sangue nobre. É um sangue que o rei derramou e usou como moeda de troca, nos tirando da vida de escravo, nos tirando da escravidão. Mas por que você vive como escravos? Eu sei que muitas vezes a nossa realidade, ela nos afasta dessa verdade. E aí nós acabamos nos esquecendo disso. Nos esquecemos que somos uma geração de príncipes e princesas, de João e Joanas Batistas, uma geração eleita, como diz em 1 Pedro, um povo exclusivo, selecionado para anunciar as boas-vindas de Deus. E enquanto você fica aí parada, escondida, calada na sua casa, calado, pessoas estão morrendo. Então seja o sal e a luz desse mundo. Transborde, sabe? Transbordar, gente, é ensinar, é compartilhar, é multiplicar conhecimentos, é multiplicar dons, talentos, habilidades. Existem pessoas, gente, que estão sedentas, que elas precisam do seu conhecimento, sabe? E muitas vezes você esquece do potencial que você tem. Pare de guardar isso. Pessoas estão morrendo porque você não sai do lugar, porque você não abre a boca. Desculpa, gente, eu falei mais do que era pra me falar, desculpa. Eu precisava. Mas outra experiência, gente, que me marcou muito, né? Apesar de que todas as experiências, elas nos marcam de alguma forma, mas o que eu vou falar, ela responde um pouco das perguntas sobre relacionamentos. Que Deus, ele passeou pelo nosso futuro e ele sabe exatamente o que nós precisamos. E aí, quando você chega a Deus e entrega os seus desejos, seus anseios, você está dando oportunidade dele se envolver na sua vida, sabe? Agora, quando você toma as iniciativas por conta própria, você está só cumprindo o seu livre-arbítrio, está fazendo uso desse livre-arbítrio, e aí Deus não se mete, Deus não se envolve, certo? Mas aí, às vezes a gente se esquece que o não também é resposta, e isso aconteceu comigo. Eu levei o meu desejo para o Pai, mas tudo era contra, todos eram contra, mas como uma pessoa mimada, como uma criança mimada, eu bati pé, eu fiz birra e eu falei, eu quero, Senhor. Eu quero, eu aguento as consequências. E um conselho que eu dou para vocês nesse momento é, nunca façam isso, por maior que seja o seu desejo. Sabe quando um pai diz pro filho, filho, você vai se machucar, sai daí. E o filho não obedece? E na maioria das vezes ele acaba se machucando. Você que é pai, você que é mãe, você sabe do que eu tô falando. E mesmo que você diga pro seu filho, e eu te avisei, eu sabia que isso ia acontecer, mas você não deixa de socorrer o seu filho, não é isso? E Deus é assim com a gente. E isso aconteceu comigo. Eu me machuquei muito, eu sofri horrores. Mas depois de todo o meu sofrimento, eu reconheci o meu erro. E eu aprendi mais uma forma de como não fazer. E ali diante de Deus, entre arrependimentos, lágrimas e fé, eu disse, Pai, a partir de agora, a pessoa que o Senhor colocar na minha vida vai ser alguém enviado do Senhor, uma escolha sua. E é essa pessoa, Senhor, que eu vou casar, eu vou ter filhos e viveremos para sempre juntos, como contos de fadas. A Bíblia diz, gente, não recebeis porque não sabeis pedir. Então o que eu fiz? Eu fui bem detalhista. Eu fui bem detalhista no meu pedido. Afinal, eu estava pedindo a alguém que viveria para sempre ao meu lado, não é isso? Seria o pai dos meus filhos. Então eu falei, mas Senhor, eu não quero que beba. Eu não quero que fume, eu não quero que seja uma pessoa agressora, eu não quero que goste de festas. Por causa, assim, gente, do histórico que eu passei na minha infância, o histórico da minha família. E ainda eu disse, mas a minha missão, Senhor,
será levar essa pessoa para os teus caminhos. Gente, mais ou menos uma semana depois, aproximadamente, eu conheci meu esposo. Há 15 anos. Tem 15 anos isso. Eu o conheci na porta da casa dele, com todos os requisitos que eu pedi. E ainda numa linda embalagem. E dessa vez, gente, olha, joinha. Vale a pena deixar Deus se intrometer. De Deus, gente, não vem nada ruim. Pelo contrário, tudo é abençoado. Meus filhos e meu esposo são anjos emprestados por Deus para dar mais sentido ao meu viver. Mas, gente, mesmo assim não foi fácil, não. Não pelo meu esposo, não pela bênção, mas por mim. Porque eu tive que lidar com os fantasmas do meu passado. As coisas ruins que comandavam o meu presente, coisas que aconteceram lá na infância. E aí eu sabotava a minha relação o tempo todo. Eu criava os problemas. Porque o me sentir bem, me sentir feliz, me sentir em paz, não fazia parte de mim, não era familiar. Então eu boicottava a minha vida toda. Até voltar a sentir coisas como desprezo, falta de atenção, tristeza, angústia, coração partido, porque isso sim era familiar na minha vida, isso sim era antigo dentro de mim. E às vezes a sua bênção, ela já até bateu na sua porta, mas o seu subconsciente mandou ela embora. Sabe por quê? Porque ele sabotou a sua vida. É preciso se autoconhecer, ter um bom relacionamento com você, saber dos seus defeitos, das suas fraquezas, dos seus limites, saber das suas feridas, tentar curar suas feridas para depois se relacionar. Então, eu era o problema. E quando eu descobri isso, eu precisei criar novas sinapses neurais. O que são sinapses? São novos caminhos no meu cérebro para comandar a minha vida de uma forma diferente. Mais na frente eu vou gravar, mais para frente eu vou gravar um vídeo sobre sinapses neurais para vocês. E aí, gente, eu tive que abrir feridas que estavam maquiadas, sabe? Feridas que estavam só tampadas, que não estavam curadas. Eu tive que trazer à tona situações ruins que eu vivi lá atrás para ressignificar os meus sentimentos referentes a essas situações, né? Dar outro sentido para aquilo. E aí, gente, eu ajustei aqui, eu ajustei ali, ou seja, eu fui autorresponsável. E meu esposo foi muito perseverante, muito paciente nessa minha transitória para a transformação. Então, o que eu fiz? Eu fui autorresponsável. A consciência de que tudo de ruim que acontece na minha vida é mérito meu. Então, tantas coisas ruins quanto coisas boas que acontecem na minha vida são problemas meu. E por mais que incomoda essa palavra, por mais que dói essa palavra forte, autorresponsabilidade, mas é bom. Essa palavra é ótima, porque você ter a autorresponsabilidade da sua vida é a única forma que você tem de melhorá-la. Isso é a única senha que existe para você começar a desbloquear a sua vida e seguir em frente. E para finalizar, para não ficar muito longo, se eu posso te aconselhar sobre relacionamento, é o seguinte: nunca case para se completar. Se você não se ama, ninguém é obrigado a fazer isso. Se você não se cuida, ninguém é obrigado a fazer isso. Se você não é feliz sozinho, você não vai ser feliz com ninguém. Se você não se preenche, ninguém é obrigado a fazer isso. Pare de enxergar problema no outro. Pare, porque você está perdendo às vezes anos do seu relacionamento ao invés de estar aproveitando. São tempos que não voltam. Sabe, me dói muito ver casais se separando, famílias se desmoronando, porque do ego de enxergar no outro erros que deveriam ser mudados em você. Então, ao invés de achar que o outro é culpado, olhe para você, se analise. Perceba o que você faz que alimenta essa situação. Qual a sua responsabilidade em cada situação da sua vida, em cada situação do seu lar? Comece mudando a si mesmo. E a colheita é certa.
Então é isso, pessoal. Na segunda etapa do vídeo, eu responderei as demais perguntas e falarei os motivos pelos quais me levaram a fazer o desafio extraordinário e o que vale a pena continuar com ele, tá bom? Obrigado pelo carinho e ficam com Deus.